Hoy arrancamos com um panorama que pinta bastante movido para Cruz Azul, porque o mercado de fichagens não dá trégua Y. Aunque o equipo já está enfocado em el torneio Clausura 2020, las notícias sobre possíveis incorporações Y salidas seguem dominando a agenda. La máquina sementeira regressou a los entrenamientos com la mente puesta em el duelo de este viernes ante FC Juárez. Pero em la Noria se respira uma mescla de ilusão y tensión, porque cada movimento pode cambiar o rumbo do semestre. Y claro, quando hablamos de Cruz Azul, los rumores sempre legam com fuerza, pero também com mucha expectativa de parte de la afición, que quer ver ao equipo reforçado Y listo para pelear de verdade. Em las últimas horas, o nome de Rafael Borré volvió a sonar com fuerza em el entorno cementeiro. Y no é para menos. O delantero colombiano ha tenido na carreira com altibajos, pero também com momentos de alto nível em equipos importantes de Europa y Sudamérica. Su posible legada genera essa sensação de que Cruz Azul poderia estar buscando uma pieza com experiência Y gol, algo que sempre hace falta em el ataque. Pero hoje, porque a realidade é essa que se tratou de sondio, uma consulta por parte do clube para conhecer condições. Y eso não significa que está cerrado nem mucho menos. Aún así, eu solo acho de que su nombre está em la mesa e aprende alarmas Y esperanças entre la gente que sigue de cerca cada movimento do equipo. Y se hablamos de rumores que lamaram la atención, não podemos deixar de lado los nombres de Henry Martín y Kevin Álvares. São dos jogadores que por sua trajetória Y su peso dentro do Clube América, imediatamente generam impacto quando se mencionam como possíveis refuerzos de Cruz Azul. Em especial Henry Martín, que é esse delantero com presença em el área Y capacidade para definir, Y Kevin Álvares, o jogador com características interessantes em el lateral. La ideia de que Cruz Azul pudiera buscar a estos dos futbolistas surge después de la falida legada de Miguel Borja y la reciente salida de Ângelo Sepúlveda, lo que deja vacío em el plantel que o cuerpo técnico seguramente quer cobrir quanto antes. Sin embargo, Y aqui está lo importante, desde Vamos Azul se pudo confirmar que não há nada concreto ni com Henry ni com Kevin, por lo que por ahora esos nombres solo quedam em el terreno de la especulação. Mas alá de los rumores sobre América, la realidade é essa que Cruz Azul se movió fichas em Brasil para perguntar por Rafael Santos Borré, delantero colombiano que atualmente milita em el Inter de Porto Alegre Y que conta com experiência em clubes europeus como Eintracht Frankfurt y Werder Bremen, ademais de haber pasado por River Plate. É esse o futbolista que sabe lo que é esse jogar em equipos com pressão Y exigência, eso é esse algo que em la Noria valora mucho. Pero novamente há que ser claros, se tratou de sondio, uma consulta para conhecer sua situação. Y por el momento não há indícios de que se é o que termine legando ao clube. La intenção parece mais bem ter alternativas sobre la mesa, sem cerrar la puerta a nenhuma possibilidade, pero também sem generar falsas expectativas. Mientras o clube sigue moviendo-se em el mercado, também se abriu uma ventana importante por el lado de las salidas, especialmente com o caso de Jorge Sanches. Em las últimas horas se habló de avance de Pau, que habría apresentado uma nova proposta formal para fichar ao lateral, com monto superior ao anterior Y com melhores condições salariais. Esto incendiou uma alarma, porque Cruz Azul estaria negociando Y, ademais existe o factor de que o jogador poderia estar interessado em regressar ao futebol europeu, algo que sempre seduz a los futbolistas. Em esse sentido, a possibilidade de que Jorge Sanches termine saliendo não é uma simple especulação, sino uma realidade que o clube deve afrontar. E é que perder a jogador com seu nível Y proyecção implica buscar reemplazo que mantenha a competitividade em essa zona do campo. Y aqui viene uma parte clave. Se Jorge Sanches se vê, Cruz Azul não parece inclinado a fichar lateral direito de imediato. Em seu lugar, a tendência é buscar soluções internas ou adaptações táticas, como se ha venido mencionando com Omar Campos jogando a perfil cambiado. Também se han barajado nomes como Amaury Morales y Jaziel Mendoza, pero lo mais lamativo é esse que surge novo possível candidato, Jorge Rodarte, o jogador que ha demonstrado bom rendimento em la sub-21 Y que poderia encajar em essa posição com a continuidade necessária. A ideia de apostar por futbolista jovem Y com proyecção é algo que poderia encajar com o projeto do equipo.
Sempre Y quando se lê del tempo Y la confianza para adaptar-se ao ritmo do primeiro equipo. Mientras todo esto se mueve, também há uma notícia que lhe dá aire distinto à actualidade sementeira. Se confirmou amistoso internacional contra Atlético Nacional de Colômbia. Este encontro se jogará em Estados Unidos, especificamente em San José, Califórnia, durante a festa FIFA de março. Para Cruz Azul, este tipo de partidos representam uma oportunidade importante para seguir ganhando ritmo, probar ideias táticas y dar minutos a jogadores que buscam consolidar-se dentro do plantel. Ademais, enfrentar equipo como Atlético Nacional sempre tiene o atrativo especial, porque se trata de rival com história Y com estilo competitivo que exige concentração Y qualidade. Em definitiva, é essa uma prueba que pode servir para medir o nível do equipo em escenário internacional Y também para que a afición vea a máquina em ação fuera do país. Em este contexto de mercado Y de preparação, a pergunta que se hace la afición é clara: que tipo de Cruz Azul vamos a ver em este clausura 2023? Porque se bem o equipo ha mostrado em alguns momentos uma identidade interessante, a realidade é essa que todavia falta consolidar projeto que se constante Y que não dependa unicamente de nombres ou de decisões pontuais. La presión sempre está presente em la noria, Y mais quando se trata de clube com uma história grande Y, uma afición que exige resultados. Por isso, cada movimento em o mercado se mira com lupa, porque no solo se trata de fichar por fichar, sino de construir plantel com equilíbrio, com variantes Y com jogadores que realmente aportem a la ideia do treinador. Em esse sentido, la gestão de Nicolás Larcamón se ha vuelto tema central, porque o cuerpo técnico tiene que lidiar com calendário exigente Y com uma plantilla que necessita encontrar estabilidade. Não é esse secreto que Cruz Azul ha tenido altibajos em los últimos torneos. Y la continuidade em el rendimento é esse ponto que se busca melhorar. La legada de refuerzos, se concretam, deve ir acompanhada de uma estratégia clara, porque la adaptação de los jogadores à la liga, ao estilo do equipo Y ao nível de exigência é fundamental. Ademais, há que considerar que o plantel conta com jogadores de peso Y experiência, por lo que qualquer incorporação deve sumar em termos de competência interna Y de rendimento. A esto se suma o hecho de que o torneio está à la vuelta de la esquina Y que o tempo para ajustar detalhes é limitado. Cruz Azul tiene la obrigação de legar a la cancha com uma proposta clara, tanto em lo táctico como em lo emocional. Y é esse aqui donde o tema de los rumores se vuelve arma de doble filo. Por lado generam expectativa Y mantienen ao aficionado atento, pero por outro, pueden criar presión innecesaria se las cosas não se concretam. Em clube como Cruz Azul, la paciência é luxo que não sempre existe. Y por eso o ambiente alrededor do equipo se vuelve mais intenso quando se habla de fichajes. La directiva, por sua parte, tiene que equilibrar o desejo de reforçar ao equipo com a necessidade de tomar decisões inteligentes y sostenibles. Outro ponto importante é a situação do ataque, porque é uma zona que sempre está em o centro do debate. Com a saída de Ángel Sepúlveda, o equipo perde uma opção que aunque não sempre fui titular, aportava variantes Y experiência. Por eso, la búsqueda de delantero que pueda marcar diferencia se vuelve uma prioridade. Rafael Borré, por exemplo, é esse nome que encaixa em esse perfil, porque é esse futbolista que conhece o gol Y que é jogado em contextos de alta pressão. Pero, como se mencionou, la possibilidade de sua legada não está confirmada. Y eso obriga a mirar outras opções ou incluso a confiar em el plantel actual para assumir esse reto. La clave estará em como se distribuem los minutos, quienes serão as piezas fijas Y como se construa uma dinâmica ofensiva que se sólida Y constante. Enquanto a la defensa, la possível saída de Jorge Sánchez é tema que também exige atenção, porque é jogador que ha mostrado o nível interessante Y que tiene proyecção. Se o futbolista decide dar o salto à Europa, será golpe importante para Cruz Azul, pero também uma oportunidade para que outros jogadores demonstrem sua valia. A ideia de utilizar a Omar Campos a perfil cambiado pode ser uma solução interessante, porque dá a possibilidade de manter a futbolista com características similares em la zona, pero também implica ajuste tático que deve ser trabalhado com cuidado. Y em o caso de que se opte por jovens como Amaury Morales, Jaziel Mendoza ou Jorge Rodarte, la aposta seria clara: buscar talento interno.
Dar-lhe continuidade y construir desde la base, algo que poderia trazer benefícios a largo prazo se se hace com paciência y com um plan definido. Ademais, eu acho de que Cruz Azul está aberto a explorar alternativas em o mercado mostra uma intenção de não quedar-se estático, de não conformar-se com o que a y de buscar melhorar o equipo. Pero também é importante recordar que o futebol não é solo nombres, sino também química, coesão y mentalidade. Em um torneio como o Clausura, onde cada partido pode ser determinante, la capacidade de adaptar-se rápido y de mostrar consistência é lo que termina marcando la diferencia. Por eso, mas alá de los rumores, lo que realmente importa é como o equipo se prepara em la cancha, como se comunica dentro do vestuário y como se apresenta em cada jornada. Y em médio de todo esto, o amistoso contra Atlético Nacional aparece como uma prueba clave para medir o nível do plantel. Enfrentar a um rival de alto nível em um cenário internacional é uma oportunidade para que o treinador pueda ver a seus jogadores em situações distintas, probar variantes táticas y ajustar detalhes antes de que comece o torneio. Ademais, este tipo de partidos permite que a afición vea a máquina em ação em outro contexto. Y também serve para fortalecer a imagem do clube em o estrangeiro. Pero, mas alá de la exposição, lo que se busca é esse rendimento, ver como responde o equipo ante um rival competitivo, como se maneja o ritmo do partido y, como se ajusta a diferentes cenários. Por último, o ambiente alrededor de Cruz Azul se mantém intenso porque a afición sabe que o equipo tiene potencial, pero também sabe que se necessita mais que palavras para lograr resultados. La presión sempre estará presente, pero também está a oportunidade de construir algo sólido y de demonstrar que o clube pode competir de maneira constante. Ahora solo queda ver como se desarrollan los próximos dias, que decisões toma la directiva, como se ajusta o equipo y que impacto tendrán los posibles movimentos em el rendimento. Y mientras tanto, la expectativa cresce, porque cada dia que passa se acerca o momento de ver a Cruz Azul em la cancha, com la camiseta puesta y com la ilusão intacta. Em médio de este panorama, também é importante recordar que o equipo no solo necessita refuerzos, sino também uma identidade clara em el campo. Cruz Azul ha tenido momentos de buen juego, pero la regularidade ha sido um problema constante. Por eso, mas alá de los nombres que puedan legar, o objetivo deve ser consolidar um estilo de juego que se mantenga partido tras partido. Isso inclui melhorar a transição defensiva, ser mais contundente em o ataque y, sobretudo, ter uma mentalidade ganadora que se refleje desde o primeiro minuto. La afición no solo quer ver caras nuevas, quer ver um equipo que jogue com convicção y, que não se desanime ante la adversidade. Outro ponto que não se pode deixar de lado é o tema de la pressão mediática y, la exigência do entorno. Em Cruz Azul, qualquer resultado adverso se convierte em tema de debate, eso pode influir em el rendimento de los jogadores. Por eso, o cuerpo técnico tiene la responsabilidade de manter o ambiente estable, de proteger ao plantel y de trabalhar em la confiança de cada futbolista. Se o equipo logra manter la calma y enfocar-se em lo que realmente importa dentro do campo, pode encontrar um caminho mais sólido hacia o objetivo. Eso também implica que los jogadores que leguem, se é que legam, se adaptem rapidamente ao contexto y se sumem à la causa com compromisso. Ademais, la pré-temporada y los amistosos servem como um termômetro para ver em que ponto se encontra o equipo. Y em este caso o duelo contra Atlético Nacional pode deixar muitas conclusões. No solo se trata de ganhar ou perder, sino de observar como se comporta o equipo em distintas fases do partido, como se maneja o balão, como se defende em bloco y, como se aproveitam as oportunidades. Também é uma oportunidade para que jogadores jovens ou menos utilizados se mostrem y ganhem minutos, porque em um torneio largo sempre é necessário ter opções. Por eso, este tipo de partidos são clave para tomar decisões y ajustar detalhes antes de que o calendário oficial comece. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa as notificações para receber todas as notícias exclusivas do Clube de Futebol Cruz Azul. Não te pierdas nenhum detalhe de tu equipo favorito. E é muy importante para los aficionados de Cruz Azul. Em los pasillos de la Noria se respira um aire distinto. Vocês internas, silêncios sugestivos y miradas cúmplices alimentam um rumor que cresce com força.
Cruz Azul estaria muito cerca de cerrar la incorporação de um futbolista com etiqueta de campeão do mundo, aunque desde o clube mantienen la cautela y evitam qualquer confirmação oficial. Las análises apuntam a uma operação de alto impacto que poderia sacudir o mercado y renovar la ambição celeste. La directiva habría acelerado gestiones em las últimas horas, convencida de que esse é o momento de dar um golpe de autoridade. Se habla de um nome com jerarquia internacional, experiência em grandes escenários y liderazgo probado. Alguém capaz de ordenar ao equipo desde adentro y contagiar mentalidade ganadora. O perfil coincide com a ideia do projeto deportivo. Menos promessas y mais certezas, menos apuestas y mais carácter. O rumor tomou fuerza quando representantes foram vistos em reuniões discretas y quando desde o entorno do futbolista se deslizou a possibilidade de um novo desafio em La Liga MX. Não seria uma legada sencilla, o salário, la adaptação y la competência internacional juegan su partido. Sin embargo, Cruz Azul estaria disposto a hacer um esfuerzo extraordinário. Respaldado por um plan que trasciende lo imediato y apunta a consolidar um plantel competitivo. Em la afición, la expectativa cresce. Las redes hiervem com especulações, comparações y suenos que vuelven a latir. La sola ideia de ver a um campeão do mundo com la camiseta celeste reaviva la ilusão y devuelve a la conversação a um clube que quiere volver a ser protagonista. Por ahora todos se movem em o terreno de los rumores. Pero em o futebol, quando o silencio é tão eloquente, suele ser porque algo grande está por suceder. Seguimos adelante com esto. Por favor, deja o me gusta y suscríbete ao canal. É muy importante para o clube de futebol Cruz Azul. Y também deja tu opinião sobre la notícia aqui en los comentários. Hasta o próximo vídeo.